Boa noite, estou aguardando mais um pouquinho o professor Silvano entrar aqui para a gente iniciar a nossa live, né? Então sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos a esta live. Que bom ter vocês aqui. Boa noite. Professor Silvano, Tudo bem, Guilherme? tudo bem? Boa noite. Tudo bom? O pessoal já Como está estão as chegando coisas? aqui. Ah, Pois é. Como estão as coisas? vai caminhando, né? É, e aí você já está anunciando para o pessoal a novidade? Então, eu estava aguardando aqui você chegar e enquanto isso, falta alguns minutinhos ainda, eu acho que para as 8 eu tô... Ah, não, aliás, já é 9h03, né? E aí eu Já são convido 9 minutos. você que está nos assistindo a compartilhar aí nas suas redes sociais, né? Aí no seu Instagram, o link para que a gente possa se unir aqui neste momento a gente conversar um pouquinho, né, sobre Ah, esse livro Meditações de um Vocacionado, né? Então você vai compartilhando aí e aí mais pessoas assim vai chegando, né, para poder elas não perder o início. Às vezes perde o início e aí vai ficar um pouco meio perdido. Embora que depois, Silvano, já ah, fala aqui para ah, quem está nos assistindo, na hora que a gente encerra essa transmissão, eu vou converter essa transmissão em vídeo e vou estar disponibilizando ainda hoje lá no meu canal no YouTube, porque o canal no YouTube, aquelas pessoas que não têm Instagram nem Facebook, elas podem assistir depois, né? Aí eu é, penso que é um alcance maior também. é. Aí pode deixar também no YouTube, no YouTube não, no Instagram, que eu também compartilho no meu. Não, vai ficar assim no Instagram. Tá? Muito bem. Mas que ótimo, ótima essa novidade que você vai trazer hoje. Eu estou assim, muito contente por você, muito feliz. Eu acho que são momentos, né, na vida que a gente vai tentando se reorganizar, não é, Fábio? É exatamente isso. É, você que está chegando agora, o professor Silvano Dias, ele foi meu professor no curso de filosofia na Faculdade Católica, lá nos anos de 2006 a 2008, quando eu cursei filosofia, já estava no seminário, né, nos primeiros anos, né, Silvano? É verdade.
E depois também, na minha pós-graduação, ele foi meu professor de Ciências da Religião, né, na pós-ciências, e depois tivemos a felicidade de ser colegas na PUC Minas, né, já como professor de teologia, e a gente reencontrou lá, e aí a gente ficou mais próximo, né? É verdade. Foram momentos interessantes, né, que a gente vai se encontrando, né? Por exemplo, no momento da sua formação, né, na sua graduação de filosofia, depois no momento da sua outra formação, que é na questão da filosofia da religião, né, que era a especialização, né, ciência da religião. Isso. E depois como colega lá na faculdade. Eu acho que são momentos interessantes. E agora nós estamos encontrando novamente, né, sobre Pois essa é. questão da produção de livros, né, a produção acadêmica, esse conhecimento que a gente vai adquirindo na vida, né, e que acaba muitas vezes a gente ficando represado, e que é necessário partilhar, socializar, né, estabelecer contato com os outros, né. É verdade. E aí eu penso que a gente já pode, né, já nesse preâmbulo, assim, um pouco de apresentação, acolho a cada um que está chegando agora também. E aí, então, nós já temos, né, aí o livrinho, né, o livro aí, Meditações de um Vocacionado, que chegou antes do tempo. A editora foi muito eficiente, Silvana. Eu agradeço muito, né, a sua indicação, tanto da Elaine, né, da Elo 3, que fez a diagramação, e a Bueno Teixeira, né, que fez a própria impressão do livro, né? E, de fato, foi uma grande surpresa, porque eu havia fechado na quinta-feira de semana passada, né? Então, hoje já seria a terceira semana, vamos falar assim, a segunda semana, que foi já no final, né? E aí, na quarta-feira, a notícia de que, quarta-feira passada, que o livro já estava a caminho. E na sexta já chegou aqui em casa, né? Pois O que estava previsto de 15 dias úteis, né? E aí eu fiz a contagem, daria por volta lá do dia 11 de agosto, mais ou menos, né? E aí fez essa antecipação de quase 2 semanas, né? Então foi uma alegria. São muito bons, né, Silvano? Pelo menos nessa primeira edição agora foi fantástico. Não, eles são ótimos no sentido de tanto de rapidez quanto de qualidade do serviço. Sim, Né? sim, exatamente. Você ainda não teve contato, né, com um livro físico, mas a gente precisa encontrar para a gente tomar. Então, a gente tem que tomar aquele cafezinho lá no seu sítio, né? E aproveitar e levar o livro. Aproveitar e levar o livro e trocar ideia sobre o livro. Então, Silvano, muito bem. Algumas pessoas, Silvano, estavam me perguntando, né? Nossa, você escreveu um livro, como que foi isso? E tudo, né? Na verdade, o que está aqui, né? Eu chamaria de um diário espiritual meu, né? São 56 títulos, né? São 56 pequenos textos, alguns maiores, outros menores, que foram escritos. Mas quando? Pois bem, aqui que está o detalhe, né, da situação. Estes textos não foram escritos agora, foram escritos quando eu estava no seminário em Belo Horizonte para cursar teologia. E aí, como frutos de momento de oração, seja na capela, seja no meu quarto, né? Sempre eu tinha lá um oratóriozinho com a imagem de Nossa Senhora das Graças, uma vela, que eu fazia minha oração assim, sempre no escuro, né? Eu fazia muito leitura orante da Bíblia, né? Alexo Divina. Até foi uma recomendação da época do meu diretor espiritual, o professor jesuíta, o padre jesuíta, o César Alves, e que sempre, né, me incentivou a isso, a fazer esse momento de oração para alimentar a minha fé no processo de discernimento. E às vezes, como fruto daqueles momentos
de oração, de retiros também, de seminarista, de sala de aula. Tem texto aqui que foi escrito com inspiração nas aulas de teologia. E como maneira de colocar aquilo, né, assim, para fora, eu escrevia, né, esses textos. Não foram escritos pensando em publicar um livro. Aqui que esse dado que é interessante, Silvano, né, que às vezes é diferente quando você pega um tema e você busca alguns autores para poder te inspirar e você senta na frente do computador e vai escrevendo, né? Uma obra acadêmica, por exemplo, né? É feito assim. E agora esse aqui não. É algo mesmo vindo de momentos de espiritualidade. Por isso que, e com isso dá o título, né? Meditações de um vocacionado. Mas foi escrito ali mais ou menos entre os anos de 2009, foi quando eu comecei o curso de teologia, até o ano de 2015, que já pegou o início do meu ministério ordenado como padre, porque eu ordenei em 2013. Então tem textos que foram escritos do momento da teologia. Quando eu fiz missão lá em Rondônia, na Diocese de Paraná, tem textos aqui também. Quando eu exerci o diaconato, né, transitório na Paróquia Bom Jesus, o ano e 11 meses de padre, eu fiquei na Bom Jesus como vigário. Então, é mais ou menos, esse é o cenário, né? São cenários múltiplos e que contribuiu para o escrito desses textos, né? E eles foram guardados, Silvano. Eu escrevi um texto lá, né, como fruto da própria oração, como eu disse, e deixei o texto lá, né, lá no arquivo. E aí, este ano, quando eu completei já 10 anos de padre, já prestes a completar, e aí você sempre me incentivava também a fazer alguma publicação, alguma coisa, né? Sempre lembro que você falou assim, Guilherme, escreve pequenos textos de uma página, que depois pode virar um livro, né? Então, você tem uma parte muito significativa de incentivo nisso aí, né? Guilherme, e aí é interessante uma coisa quando você está apontando essa questão da espiritualidade, né? Porque daqui a um pouco você vai falar também da outra novidade sua, né? Além do livro, tem a questão do blog, eu vou falar aqui, depois você vai falar. Sim. E aí a ideia é justamente essa, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, como que é um livro, um texto de espiritualidade, né? Então como que se desenvolve essa questão da espiritualidade? Não, a espiritualidade é essa conversa que eu tenho, né? Essas minhas inquietações, que eu dialogo com Deus, né? E nesse diálogo que eu vou tendo, vai saindo fruto ali, alguma reflexão que a gente anota, que nesse caso é fruto dessas suas anotações. Essas suas anotações é fruto desse diálogo, das suas inquietações enquanto sujeito humano, tendo que assumir diante de um compromisso que você estava querendo assumir de sacerdócio, que é, em certo sentido, um momento de organizar a vida, direcionar, ter um propósito de vida muito mais amplo, né, de caridade, sociedade, né? Ou seja, isso tudo angustia as pessoas. Exatamente isso, exatamente. E como até que ponto eu refúgio. estou preparado, né, para isso, né? Exatamente. E aí, como maneira, né, de transformar isso, esses sentimentos internos, né, à luz de Deus, além de colocar, né, claro, aí você também assistindo diante do Santíssimo, alguma coisa assim, nesse aspecto, vinha também o desejo da escrita, né, como maneira de deixar fluir aquilo que de fato estava ali dentro, né, do coração, dentro, ali no fundo da alma, né? E esse é um detalhe, Silvana, eu não consigo, assim, escrever, forçar uma escrita, né? Se eu sentar na frente do computador para forçar uma escrita, não sai nem 3 linhas, né? Não sai. Não adianta. Então, não era alguma coisa assim, de todo
dia, né? Tinha alguns momentos. Por que que não era todo dia? Porque eu não sentia essa moção interior para tal, né, situação. Aham, Inclusive, tem até aham. um texto aqui que chama... E é engraçado. E esse detalhe, eu preciso falar disso também, né? Para não... Agora, na hora que eu fui compilar para formar o livro, eu não reli os meus textos. Não reli. Não reli nada, né? Eu sabia do que continha, e aí eu fiz um risco. Você está sabendo disso agora. Você foi o primeiro Aham. a ler o texto, Ale, você me colocou então numa rascada, né? Você né? me deu o texto. E aí eu agradeço que você fez a apresentação, e depois de você, eu passei para o bispo ler o texto e fazer o prefácio. E eu só fiz a introdução e a conclusão, né? Eu juntei os textos que estavam em arquivos separados, fiz a introdução e a conclusão, e passei para você e para o bispo, né? Para o Dom Paulo, que é o bispo de Uberlândia, para poder ler e fazer a apresentação e o prefácio. Mas por que que eu não li? Para não correr o risco de eu querer mudar alguma coisa, né? Eu queria que fosse algo original daquele tempo, né? Então, o que está aqui foi exatamente o que foi escrito naquele momento, e é tudo algo, né, pessoal, né? É algo de situações que foram vividas, as mais diversas, né? Talvez você pode constatar isso ao ler o livro. Em Uhum. alguns, quem tiver a oportunidade de adquirir o livro vai perceber, não sei se você viu, se você lembra, que no final do Ah, texto eu sempre colocava assim, aqui eu acho que vai ficar de cabeça para baixo, aqui no final, por exemplo, Uberlândia, eu colocava o local, o dia e qual época que eu estava, né? Eu isso, marcava isso. o texto com essa finalidade. Igual este aqui, por É. exemplo, é Uberlândia, 1º de junho de 2012, estágio pastoral. E alguns Aham. textos, né, por exemplo, não tem isso, como esse aqui, não tem no final. Por que que É, não tem uns que não tem. tem? Porque na época eu não coloquei, Ah, né? E aí na você época eu não não estava coloquei, né? você não estava situando dentro do contexto, né? É. Talvez assim, foi um lapso, talvez do dia, do ter deixado para outro dia e acabou caindo no esquecimento. Então, quem tiver a oportunidade vai ver isso, que alguns têm e outros não. É exatamente por conta disso. Então, eu deixei os textos dormindo, né? Que a gente Uhum. usa essa expressão, quem não sabe, né? A gente usa essa expressão, deixar o texto dormir, que é você escrever e deixar ele quietinho, depois você revisar. É. Então, e quem fez a própria leitura, né? Além de você, o bispo, a professora de português, né? A Vanessa, lá da Sagrada Família, e a gente comunidade também. Então foram vocês três que leram antes de mim a obra completa. A obra completa. Exatamente. Olha Eu que acho que, interessante. eu acho que isso é interessante, né? A gente fazer É, esse registro, né? é. E é interessante fazer esse registro por dois motivos, né? Esse cuidado mesmo que você falou. Porque muitas vezes a gente retorna ao texto e aí a gente olha lá, essa palavra, Isso, não, mas só que aí só que descontextualiza. A palavra tinha um sentido naquele texto, é naquele contexto. exatamente isso, é exatamente isso. Para não correr esse risco, eu não quis fazer, né? Eu sabia o teor Aham, geral, né, dos textos que eu aham, tinha lá no meu computador, e com base nisso, e com isso eu corri um risco, né? Fiz a introdução e a aham, conclusão do livro. Mas eu preferi aham. correr este risco do que Certo. alterar uma palavra, tirar um pouco do contexto. Eu queria que isso ficasse mais Uhum. originário, né? Não, e ficou um texto muito interessante, porque, voltando a essa ideia, né? Porque como eu li o texto, então ali tinha questões
sociais, né? Tinha não, tem, né? No seu texto tem assim, as suas questões sociais, as suas questões íntimas, internas, de esse é o caminho, não é o caminho, a jornada estava ali, tinha hora que a jornada estava dura demais, e Uhum. como que eu vou me relacionar com isso? Então é interessante, Guilherme, a ideia assim, como que a gente vai, né, diante de uma perspectiva religiosa, vamos entrando assim no texto, para a gente debater o Sim, texto, sim. para a gente encontrando, porque a gente fala assim, isso vai para a vida religiosa, vai para qualquer vida, né? Então a pessoa entra num casamento, ela vai ter seus percalços. Ela nunca viveu o casamento. E você vai entrar na vida religiosa, você nunca viveu aquilo, né? Uhum. E aí, como que eu não vivi e como que seria então essa experiência? Ou seja, eu tenho que encontrar recursos internos, eu tenho Uhum. que voltar para mim mesmo, por isso que é importante essa questão da reflexão e da oração, né? Uhum. Porque eu vou encontrar na oração os recursos internos para eu aprender a lidar com as adversidades. Então, quando eu fui lendo seu livro, né, seus textos, eu fui encontrando justamente essas questões. Tipo assim, aqui o Guilherme está aqui, bravo aqui, mas bravo não era com nada, bravo com ele mesmo, né? É bravo Aham. consigo mesmo. Por quê? Caramba, eu não dei conta de dar uma resposta X, então qual é o melhor meio para fazer isso? Ou Uhum. seja, eu vou aprendendo dentro do próprio ministério aprender a ser padre, né? Eu não Isso. sou padre, né? Uhum. Agora eu me formei. A formação ela te dá vários referenciais teóricos, vários referenciais psicológicos e espirituais para você aprender a lidar com a sua vida. Mas, no entanto, no dia a dia, né? Sim. Lá como seminarista e tudo, as adversidades ela vem e como a gente responde a isso. Essa que é a Sim. grande sacada do seu Sim. livro. O seu livro traz essa possibilidade de a gente pensar isso. Tipo assim, eu estou aqui angustiado com certos problemas e eu preciso encontrar uma resposta para isso. Né? Muitas vezes é isso que é a questão que a vida nos põe, né? E aí é uma dinâmica da espiritualidade. Eu chamo isso de dinâmica de uma espiritualidade. Uhum. Isso Queria que mesmo, você Silvano. comentasse isso. É, é nessa perspectiva, né, que quando a gente decide por alguma coisa, né, seja para a vida religiosa, seja para o matrimônio, né, você, como você bem colocou, a gente não sabe como será, né? A gente, porque é um futuro, né? E o futuro, e por isso que eu gosto muito de Santo Agostinho, a definição de tempo de Santo Agostinho em Confissão é perfeita, né? Ele não existe, né? Ainda vai chegar, né? O que importa para Santo Agostinho, o único tempo para Santo Agostinho que existe é o hoje, é o presente, que o passado já passou, o futuro ainda não chegou. E o que nós estamos vivendo é exatamente agora, porque enquanto eu estou falando aqui com você e com os outros, né, que estão nos assistindo, nós já estamos vivendo uma sucessão de presente, de passado e de futuro, porque antes de eu verbalizar, é um, é um presente. Depois que eu verbalizo, já é um passado. E aquilo que eu vou falar ainda é um futuro, né? Então é mais ou menos isso. Ou seja, cada segundo da nossa vida é um tempo que a gente tem para se olhar, para projetar esse futuro e tentar sentir, né, as próprias emoções, o que está ali dentro, e como trabalhar com isso, né? E como colocar esses sentimentos em forma, talvez, de ações ou de algo que nos ajuda a crescer na espiritualidade e a crescer do ponto de vista humano, né? Porque a espiritualidade ela não está fora do ser humano, né? Ela é uma composição, porque o homem ele é composto de corpo, alma e espírito. Então, eu tenho que fazer essa integração, né? O ser humano ele vai ser cada vez mais realizado, feliz, alegre, se integrar exatamente isso. Então, e a espiritualidade, ela é encarnada, né?
ela é a vivência humana daquele momento diante dos ditames da vida, né? E por isso que o momento, né, de oração, a meditação, né? A meditação ela é desde quando o mundo é mundo, mas sobretudo, né, o pai da meditação, assim, São Bento, lá o Santo Antão, né, que já exatamente via isso como uma maneira de meditar, mas é de voltar o olhar para dentro de si mesmo, né? E ali se apresentar diante de Deus com tudo aquilo que você está vivendo, né? Então, e buscar naquilo ali, no próprio silêncio, essa integração, essa harmonia interior, né? Uhum. E aí, Guilherme, é interessante isso que você vai trazendo, né? Eu tenho lido um texto que é interessante, que até eu escrevi um artigo sobre ele, né? Chama O Peregrino Russo, né? E esse texto do Peregrino Russo é justamente de um sujeito que tem um pessoal, é tipo um leigo, né? Uhum. Mas só que ele tinha um propósito, aprender a orar sem cessar e trabalhando isso na vida, no dia a dia, né? Uhum. Diante dos afazeres da vida e tudo. E aí ele descobriu que essa oração, né, de orar sem cessar, é uma oração que ela remete aos ditames do coração, né? E aí aqui agora só para a gente trabalhar um pouco isso, né? Mas e aí interessante, ou seja, a minha vida muitas vezes exige reflexões, pensamento, ações, tal, mas quem é que vai organizando isso, né? Então é interessante a gente parar para meditar, para ouvir a si mesmo, né? E esse ouvir a si mesmo nessa sua interioridade, né, que é interessante. Por que a ideia do coração? Porque o coração né, a gente tem aí a neurociência hoje aponta que o órgão máximo do ser humano é o cérebro, né? Mas a ideia não é essa, né? É que o coração é o grande fluxo, né? Vamos pensar assim, simbólico, do campo das emoções, né? Que é o campo dos sentimentos, né? Ou seja, o coração, na verdade, se a gente pudesse atualizar essa reflexão, o coração, ele é o grande articulador do alimento e do oxigênio no corpo humano. Ou seja, sem oxigênio nós não sobreviveríamos. Então, nem o cérebro É exatamente sobreviveria. isso, né? E ele na composição, né, ali do órgão, a localização dele está mais ou menos ali, né, no meio, né, no peito, né, ali, né? Então E aí é justamente, né, vamos pegar essa ideia do peito, e quando você abre o braço, você tem todo um simbolismo, né? Como se fosse a cruz, né? Como se fosse o grande encontros e desencontros, né? O coração vai ser esse órgão aí. Mas aí é interessante isso porque a respiração, né, que faz com que o batimento cardíaco move esse oxigênio em todo o organismo, né? Esse processo de respiração, esse processo de ar que é bombeado, né, em todo o corpo, a gente vai vendo que isso tem todo um campo simbólico que é o espírito divino. É o ar, é exatamente. o sopro divino, né? É o Então, sopro, né? e aí nós somos essa completude, né? De corpo, mente, espírito e tudo junto. Nós não somos essa coisa separada, como você acabou de dizer. Exatamente. E aí que está, né, o grande X da questão e da gente se exercitar a cada dia para que a gente, o que esse crescer espiritual se torne de fato concreto
ele se dá exatamente nesse exercício diário, né? Portanto, é um exercício constante de que no mundo, né, da própria espiritualidade, e ali o cristianismo vai nos ajudar muito nisso, de uma ascese, né? A ascese é o exercício espiritual de buscar essa integração. E é muito interessante, Silvano, porque assim, eu vejo, né, agora falando assim, que a Igreja Católica é muito sábia na sua composição litúrgica, ao dividir, né, o ano litúrgico, ali com todas as celebrações e tudo, e um dos tempos que eu mais gosto é, de fato, o tempo da Quaresma, porque é essa parada de intensificar esse exercício, né, diário dessa integração, junto ali com o tempo de preparação para a Páscoa. Porque os 3 exercícios, né, que são muito evidentes na Quaresma e o Evangelho de Lucas, agora eu não sei se está exatamente o capítulo, o versículo, mas que fala, né, da questão do jejum, né, do jejum, da oração e da esmola, que são as 3 virtudes, né, do tempo da Quaresma. É o Evangelho da Quarta-feira de Cinzas esse. Ele fala exatamente nessa perspectiva de integração, porque o jejum é justamente um contato consigo mesmo. Você voltar para dentro de si, você experimentar, talvez numa abstinência ali de algum alimento, de alguma coisa, você se esvaziar de si. É um olhar para dentro do seu próprio coração, né? Como você dizia, né? E a outra virtude é exatamente a da oração, que é essa relação com Deus. A palavra é essa, né? O jejum, você se relaciona consigo mesmo, né? O Guilherme com o seu ser Guilherme, né? Vamos falar assim. A oração é a sua relação com Deus, por isso a leitura da Bíblia, né? A participação mais frequente na comunhão, na própria oração do terço, na Via Sacra, essas práticas de devoção, né, que alimentam a vida que a igreja vai incentivar. E depois a questão da esmola, ou a caridade, que é exatamente a relação com o outro, né? Essa relação ela não pode ser egoísta, só de si, né? Mas ela passa no campo com o outro, aquele que está mais próximo. Então eu acho fantástico o tempo da Quaresma, porque ele lida exatamente com essas 3 dimensões que compõem o ser humano, né? E que ele faz com que ele seja cada vez mais um ser de relação, né? E é isso que eu busquei, né? No meu tempo de seminário também, de focar, de buscar e trazer essa questão de integrar, não só no tempo de seminário, né? Agora também depois, já como ministério, também nesse sentido, né? E aí é um exercício, né? Não tem como. A gente muitas vezes, né, Guilherme, a gente fica assim, então nós vamos fazer jejum? Então vamos fazer jejum, né? Mas aí não reflete, não tem uma reflexão sobre o jejum, né? E é interessante que, por exemplo, só para pegar algumas ideias, né, assim, quando a gente passa do momento, muitas vezes, do almoço, né, algumas pessoas elas vão ficando irritadíssimas. Eu fico. Você não viu aquele dia lá no Suliaraxá que eu comecei até a tremer de fome? Olha lá. Então, é interessante isso, por quê, né? Porque quando a gente vai tendo um jejum, a gente vai percebendo como o organismo da gente reage, né? Isso. Reage. E esse organismo vai reagindo, e tem horas que o outro que está perto, que não tem nada a ver com a minha fome, já leva uma... Mas, gente, eu quero comer, né? Então, quer dizer, é como eu lido com as minhas fraquezas, como eu lido com essas minhas... Porque, em certo sentido, em certos momentos da vida, a gente fala assim,
Não, eu sou virtuoso. Mas claro, de barriga cheia, todo mundo é virtuoso. Fica É. com fome. Né? Exatamente isso. Uhum. Experimente isso no seu dia a dia, como, por exemplo, ficar um pouco com sede. Caramba, eu tô querendo dizer, não, peraí, calma, não vai beber assim, não, mas a pessoa já vai ficando, né, quase que indo atrás daquele alimento como se fosse algo sem refletir sobre ele, né? Uhum. Então, é claro que a gente não precisa refletir sobre ele na hora da fome, a gente tem que comer e matar a fome, né? Sim. Mas a ideia é entender assim, caramba, como, né, de meio atitude não tão humana ainda, eu ainda tenho diante de uma situação de só passar o momento da refeição. Agora imagina passar o momento, passar o dia, falar, não, hoje eu vou fazer jejum, eu não vou comer hoje, vou só tomar, vou pegar um exemplo, vou comer pão e água. Caramba, né? Como isso vai me levando ao contato com as minhas fraquezas, com as minhas limitações, com as minhas emoções. E isso é interessante, Guilherme, que me leva a compreender como que o outro, numa situação dessa, né? Uhum. Ou seja, eu, na minha fraqueza, eu me lança para o outro. Cara, o outro também vive isso. Então, ou seja, é um encontro. O próprio jejum me leva a essa relação com o outro, né? Que é o que Exatamente. você acabou de dizer. E aí, por isso que a caridade, que é o segundo tópico, né? Vamos, então, compartilhar nossos alimentos para que a gente não precise tanto assim, né? Mas o jejum é um momento interessantíssimo de lidar com as fraquezas, com essa limitação físico-humana, né, mesmo. Tipo assim, como na fome eu ainda me torno humano. Exatamente isso. Como na fome eu é possível, né? Isso é Silvano, interessante. sim. Deu uma travada no seu vídeo, mas voltou É, ao normal. E é. é interessante que isso, né? Quando a gente vê Jesus no deserto, que ele é tentado, né? As três tentações ali que representam exatamente isso. O momento de fragilidade do Cristo no sentido humano, de estar ali 40 dias, né, no deserto, a pão e água, vamos falar assim, né, sem comer nada, e ali foi o auge das tentações, não só ali, todos os momentos, né? E como que ele vai repreender o tentador, né, Satanás, que é exatamente aquele que seduz de uma maneira tão convicta e com autoridade, né? Exatamente a questão do poder, né? Que vem ali da questão de adoração, tenha eu como um Deus, né? E como que o próprio Cristo ele vai ser exatamente esse modelo, né? Como posso dizer assim, de ser humano, porque ele é homem e Deus, e que venceu ali as próprias tentações, até a tentação do alto da cruz, né? Que era no momento também ali que ele pediu, eu tenho sede, né? O Cristo lá no alto da cruz, eu tenho sede, né? E ainda Verdade. oferece a ele vinagre, não ofereceu água, né? E É, aí, se você é o filho de Deus, desça da cruz. É uma tentação. Tudo uma- bem, Jesus é o filho de Deus e tal, sim, ele é o filho de Deus, mas ele é humano. Então, na sua humanidade, ele viveu tudo como a nós, menos no pecado, exceto no pecado, mas foi exatamente essa busca, né? é. Por Deus, pelo Pai, dessa integração. Por isso que os evangelhos narram tantos momentos de oração de Jesus. Detalhe, sozinho, à parte, à noite, isolado, retirado, alto da montanha, sem os discípulos. Os discípulos ficam um pouco atrás, ele vai à frente. Os discípulos dormem e ele sobe no monte. Então é interessante isso. E ele se torna esse modelo, na antropologia teológica vai exatamente nos dizer isso, Uhum. justamente porque ele integra esse ser humano. Ele é o Filho de Deus, veio do coração da Trindade, encarnou no ventre de Maria, revelou a nós
e ele nos revela também como deve ser o ser humano, né? Isso que é o bonito Isso. da própria situação. E aí, quando a gente vê as realidades, né, que nós vivemos aí com tantas situações deprimentes, e a gente cabe essa pergunta, né? O que é o É. homem, né? Até o Salmo 8 vem dizer isso, né? O que é o homem? É um problema extremamente dessa falta de uma espiritualidade amadurecida, né, Silvano? Eu acho E aí, que eu vejo muitos e aí problemas de hoje com esse viés. E é interessante quando você aponta essa questão, né, o que é o homem, essa questão dessa antropologia teológica, né, e é legal também, só retornando essa questão do Cristo, que você acabou da tentação, né, e ali a gente pode fazer esse link com a nossa vida, né, em situação extrema, vamos falar assim, de precariedade da vida, o que vem propósitos querendo desviar a gente do caminho, desviar da gente do propósito, ou seja, submeter o ser humano a determinados projetos de vida que o desumaniza, mais o desumaniza do que o repõe à dignidade dele, né? Então, muito interessante isso, né? Então, quer dizer, muitas vezes as pessoas se aproximam dos outros nessas situações de fragilidade para ela justamente e desumanizando. E muitas vezes nem percebe isso, porque acha que está fazendo algo ainda positivo pelo outro, né? Porque muitas vezes a gente desumaniza tirando as pessoas do seu propósito, né? Cada um tem um propósito. E é interessante a gente entender como manter a dignidade mesmo nessas situações, né? Exato. Essa E é a aí pergunta, né? E aí é claro que a gente está indo para vários campos, né? Mas eu quero fazer a pergunta crucial para você, né? Como é essa questão da decisão, como foi essa questão da decisão de ser padre, né? Porque houve uma escolha, mas essa escolha significa também perdas, né? Perdas. Toda escolha tem perdas. Sim. E aí eu quero também que você fale dos ganhos, né? A vida não é só perdas, né? A vida é ganhos. Embora a gente vai perdendo tanta coisa no caminho, né, que ganha na vida, mas a gente tem ganhos. E aí depois eu quero que você faça um balanço também desses 10 anos de padre, porque não é fácil 10 anos de padre. Então, não é, né, Silvano? Pô, agora você me apertou sem abraçar, né? Então, a primeira pergunta, né? É curioso que desde, assim, eu acho que o contexto familiar ajuda muito, né? E, de fato, ele é a base de todo o ser humano, né? A questão da família. Desde criança, assim, meu pai e minha mãe levavam na igreja, na missa, né? A minha avó sempre tinha oratório na casa dela, minha avó paterna, minha avó materna também e tal. Então, eu fui crescendo no meio mais ou menos disso. E desde criança, assim, tem um fato curioso, Silvano. Eu me lembro, eu tinha uns 2, 4 anos de idade, mais ou menos. A minha mãe, a gente estava em Ribeirão Preto, segundo a minha mãe, que eu pus na cabeça que eu queria uma imagem de Santa Mena. E minha mãe falou assim, mas como assim? E aí minha mãe me levou, né, mas meu pai na loja lá para poder comprar, na loja de arte religioso. Falou assim, meu filho está querendo a imagem de Santa Mena, você tem? Eu falei assim, não, mas não existe Santa Mena. Tem a imagem da Santa Filomena. Será que não é isso que está querendo dizer? E aí, muito pequeno, minha mãe falou assim, deve ser, então me dá. Minha mãe comprou e tal. Né? E eu tenho a imagem da Santa Filomena. Minha mãe não sabe da onde que eu tirei isso da cabeça, né? Eu vejo que já é alguma coisa vinculado a essa parte religiosa, né? Talvez seja
já um sinal, algo muito originário. Um dia, conversando com a psicóloga sobre isso também, ela, né, ela levou e fez assim, a leitura dela mais ou menos nesse viés, de algo mais de uma originalidade, de uma espiritualidade ali, desde aquela Aham. idade. E aí fui crescendo, envolvido com fui ser coroinha, e um detalhe, outro detalhe, né? Cheio de detalhes. Eu que pedi para minha mãe para fazer catequese. Não foi minha mãe que levou. Eu Ah, que queria ah, tá. fazer catequese. Então, e aí eu fui, fiz a primeira Eucaristia e tal. E nunca mais deixei de participar da igreja, né? Aí eu fui coroinha, né, lá em Tutaciguara. E desde criança, esse desejo. Quando perguntava, que é a famosa pergunta da infância: o que você quer ser quando crescer? Quero ser padre. Minha mãe falava Ó, que eu respondia exatamente isso, né? Brincava, celebrar a missa em casa com o meu irmão. E aqui é um dado curioso: eu era o aham. padre, né, nas brincadeiras de casa, de celebrar a missa, e o meu irmão que fazia a decoração Ó, da igreja, né? Portanto, hoje ele é decorador profissional de eventos, tem floricultura, e hoje eu sou padre, né? E aí ele pegava olha só. o forro de cozinha da minha mãe, cortina, pegava a flor na casa da avó, lá do jardim, ela ficava brava, né? Para poder fazer o enfeite, né? E o meu irmão tá É, assistindo na live aqui também. né? Então, assim, e começou assim. E aí depois fui trabalhar no fórum, né? Trabalhei 5 anos, mas esse desejo foi crescendo mais. E aqui talvez seja o momento mais crucial, né? Quando eu falei com o meu chefe, né, lá do fórum, na época, eu estava pensando em entrar para o seminário, e aí eles dobraram. Eu fui promovido para poder sair, mas aí eu falei assim: olha, não, se der certo, se eu for ser aprovado, eu vou deixar e vou. E eu falei para ele, né, no meu último dia de serviço, agradeci. Foi um importante momento da minha vida ter trabalhado no fórum 5 anos e cresci muito. E eu falar para ele: olha, eu sou muito feliz aqui, como de fato eu era, mas eu vejo que a minha felicidade não está completa, né? Eu vejo que ela será completa no sacerdócio. E eu quero fazer essa experiência, eu quero buscar. Eu estava com 19 anos de idade, né? Quando eu entrei Uhum. no propedêutico, né? E de lá, e aí eu fui aceito, comecei todo o processo, a caminhada, né? E ao chegar, né, este ano, que eu completei 10 anos de padre, no dia 6 de abril, foi exatamente um momento engraçado. O ano passado, né, do ano passado para cá, eu fui sentindo algo a mais, que eu precisava de algo a mais, né? É, e esse algo a mais parecia que seria para poder me complementar, né? Não é que eu não sou realizado no sacerdócio, sou muito realizado no meu sacerdócio, né? Esses 10 anos, muitas coisas foram vividas, de muitos desafios, né? Inclusive de uma pandemia, né? Aí no Uhum. meio, mas assim, eu sentia algo que eu precisava de voltar para uma espiritualidade a mais, né? Eu comecei a perceber isso, um certo esvaziamento, Silvana. Eu até falei isso na homilia de domingo, né? Que falava lá sobre a pérola preciosa, o tesouro perdido e tal. E aí eu comecei a fazer uma busca mais de me encontrar, né? De ter um diretor espiritual, estar procurando mais esse processo de volta. Eu comecei a sentir que eu precisava dar um passo a mais na minha espiritualidade. Olha que curioso. Ah, Porque o excesso de trabalho, né? O excesso de trabalho foi me levando talvez como posso dizer, a ficar um pouco mais árido espiritualmente. Não deixei de fazer as minhas aham. orações, ter meus momentos, mas eu sentia que eu estava me esvaziando, que eu precisava me reencontrar diante disso, né? E aí eu comecei Uhum. a buscar isso, como de fato estou fazendo, né? Acompanhamento espiritual e tal, de uma vivência
dessa espiritualidade, que tem feito muito bem. E aí, no balanço desses 10 anos, eu vejo e experimento exatamente esse desejo de uma regeneração, né? Eu acho de perceber um crescimento também, né, espiritual diante de tudo que é vivido, mas também o desejo de se tornar, né, cada vez mais humano, de prestar mais atenção naquilo que de fato está dentro do nosso coração, né? E aí é uma maneira, e eu queria, né, não teve festa, né, de 10 anos, alguns perguntaram se eu ia fazer, eu falei assim, já estou vivendo, estou dedicando desde o advento do ano passado até o advento deste um ano de comemoração dos meus 10 anos de padre, né? Não fiz, não teve festa e não está prevista festa nenhuma, mas eu queria marcar isso de algum momento, né? E aí onde que eu senti, eu falei assim, gente, talvez é a hora de pegar aqueles textos, né? Uma vez conversando com uma pessoa, ela falou, Guilherme, publica esses textos, vamos deixar lá. E aí, este ano eu senti que era a hora de marcar, né? Esses 10 anos de ministério, de tornar público, né, esse diário espiritual, que talvez poderia ajudar outras pessoas também, né? Talvez alguém que esteja fazendo um discernimento vocacional, todas as pessoas, né, de um modo geral, que pudesse ter contato com isso. Mas foi pensando mais na minha própria maneira de espiritualidade do que de fato assim com outros, sabe? No sentido assim que eu quero dizer de não tornar um autor reconhecido, ganhar rios de dinheiro, não foi pensado nada disso, né? Então foi uma construção ao longo do tempo até chegar no livro, né, do que é hoje, propriamente dito. Então, então é interessante quando você aponta para essa ideia de retomar, né? Os 10 anos te faz um pouco essa ideia, né? Voltar à sua formação, voltar à sua Silvano, interioridade, retomar essa memória, né? Isso, exatamente. E você está fazendo um balanço, parece, da sua vida, não sei, agora é você, né? Será que vai ter outro caminho aí? O Guilherme está se aprofundando, mergulhando em águas mais profundas porque ele quer outras coisas? Então, esse é meu lema, né? Meu lema vocacional, avança para águas mais profundas. E eu penso que a gente sempre deve ir para o fundo, né? Não no sentido de afundar, de afogar. Não nesse sentido, mas eu penso que a gente não deve ficar na mesmice, né? Eu não gosto dessa mesmice. E é uma palavra, quem é meus paroquianos sabe muito bem disso. Eu detesto essa frase assim. Sempre foi assim, né? Eu detesto isso, né? Eu acho que sempre pode ser diferente, né? E o Espírito Santo, ele nunca inspira algo para permanecer na mesmice, mas é algo dinâmico, né? Por isso que é o vento, por isso que é o fogo, né? Então, quem sabe, né? Eu sempre sou muito aberto à ação de Deus e deixo ele sempre conduzir, né? Mas estamos já com o mestrado em andamento, já estamos caminhando para o fim, se Deus quiser, no próximo ano. E este livro talvez seja o primeiro de alguns outros, né, Silvano? Porque já tem alguma coisa sendo rascunhada, de uma segunda publicação, né? Uma terceira obra já tem se pensado. Silvano, eu faço um parênteses. Não sei se vocês estão escutando barulho de cachorro latindo. Porque eu tenho 3 cachorrinhos aqui, e ali estão ali na festa ali. Eu peço a desculpa aí de vocês. Tranquilo. Ai. Mas assim, sempre a gente tem que avançar em águas mais profundas, né? A gente nunca pode parar no mesmo, na mesmice, e estar aberto à ação de Deus nessa espiritualidade, né? Porque
retornar esse momento, né, da sua espiritualidade, da formação, não significa ficar parado nessa Não. espiritualidade. É nesse sentido, né? É no sentido de dizer, ué, então tá sendo ultrapassado o quê? Algo está permanecendo e Isso. algo está sendo revisitado, né? Uhum. Porque normalmente a gente revisita certas coisas, né? Principalmente na nossa vida, ou para a gente falar assim, não, eu não vou tocar nisso mais, vou deixar aqui quietinho. Não, isso aqui eu já superei, não quero nem saber mais. Ou seja, a gente vai fazendo uma avaliação, né? E essa avaliação vai nos levando para um propósito de vida maior, né? É isso que é a ideia. É exatamente isso, Silvano. E o ativismo, né? Porque a paróquia é muito interessante, né? É um lugar de muito aprendizado, mas a demanda é muito grande, né? Seja demanda pastoral, seja demanda administrativa, porque o padre tem que lidar com tudo isso, e às vezes ele entra nesse universo de ser Marta, né? Como diz lá no próprio Evangelho de São Lucas, né? A Marta que sempre fica fazendo, Maria que senta nos pés de Jesus, e aí a gente acaba se esvaziando, né? E a gente tem que buscar o exemplo de Maria também, de estar nos pés do Senhor, que é exatamente cultivar essa espiritualidade, para que tenha, né, a força de levar adiante a missão e o próprio ministério, que é dom, né, que é um chamado divino. E ao aproximar dos meus 10 anos de padre, eu senti exatamente isso, essa necessidade. Eu estava vendo, eu já estava me esvaziando. Eu falei assim, opa, espera aí, tem uma coisa errada. Vamos Uhum. procurar aqui. E aí Uhum. estou, né? Então estou nessa busca dessa intimidade maior com Deus e que está me fazendo muitíssimo bem, né? Justamente porque a gente vai crescendo, né? É, Como você disse, nós somos uns seres que estamos em construção, né? E como é. a própria vida espiritual ela é um exercício, né? É uma ascese que deve ser praticada no cotidiano. E é isso Entendi. que é exatamente, isso é para todos, né? É. E é isso que, de fato, tem me chamado muitíssima atenção, né? E São Uhum. José Maria Escrivá vai dizer exatamente isso, né? Que é conhecido como santo do cotidiano, né? De consagrar a Deus cada fazer, cada atividade e buscar exatamente nessa vivência do cotidiano esse caminho de santidade, né? Essa comunhão com Deus, né? E de não É. só ter aqueles momentos de maior intimidade, de oração, de parar mesmo, mas de fazer com que o trabalho profissional seja uma oração e um campo de santificação, né? Então, eu estou indo muito Uhum. por esse viés e tem me feito muito bem, sabe? Tem me ajudado muito nessa perspectiva. Guilherme, só para a gente ir mais aí um pouco, e aí a gente vai falar um pouco mais Gente, do mas o livro. tempo passa rápido, né? Você viu que nós já estamos um tempinho já. Ai, pois é. É. E aí eu queria só, para explorar um pouco mais a ideia, né, dessa questão da espiritualidade e essa questão que você apresentou aí, né, do dia, né, do corre-corre, né, dos afazeres, muita coisa. Então, nós estamos vivendo também num momento em que a vida parece que vai exigindo que a gente faça 200, 300 coisas ao mesmo tempo, né? E ao fazer isso, a gente se ocupa de muita coisa e se ocupa menos de si mesmo, né? Exatamente. E, e aí, esse ocupar-se de si mesmo, né, é um campo, a espiritualidade é esse momento em que você ocupa consigo mesmo, né? Porque se a gente deixar o outro, né, os outras demandas externas, elas nos levam. Leva. E a gente acaba, muitas vezes, ficando sem referencial para dizer para onde a gente está indo, né? Exato. Porque até certo ponto, a gente tem que ser o timoneiro do nosso navio, Uhum. que é a nossa vida, Exato. né? Onde a gente vai dizer,
Olha, isso é bom. Por que que é bom? Não, porque é bom porque meu organismo gosta, tem um sabor gostoso, tem isso, e me faz bem, me alimenta. Isso é uma coisa que é também interessante, né? Porque a gente pode querer comer qualquer coisa, né, Guilherme? Mas Exato, aquilo que me alimenta é diferente de comida. Ou seja, exatamente. isso é interessante. Aí muitas vezes o corre da vida, né? Ah, não sei o quê. Não, mas lá é tão bom, mas te alimenta? É exatamente isso. E senão a gente pode comer um alimento sem ter nutrientes, né? E a gente continuar com fome, Continuar com fome. né? E aí queria que você me falasse mais sobre o viés espiritual aí do seu livro. Então, o viés espiritual do meu livro é exatamente a minha vida, né? E, portanto, é um livro que não tem referência bibliográfica vasta. Na verdade, só tem, né, uma, que é a própria Bíblia, né? Que é a própria palavra de Deus, que foi a fonte, de fato, né, de toda a inspiração. Então, se eu fosse colocar assim, um viés, né, o central assim, do livro seria exatamente a busca de um vocacionado, né? Nesse avanço nas águas mais profundas de si mesmo e neste encontro com Deus, né? Atendendo o pedido de Jesus, né? Joga a rede para o lado, né? E vai em águas mais profundas, lançarei as vossas redes para a pesca, né? Então seria exatamente neste viés, né? Ele não tem assim referência porque não foi pensado, né? Como uma obra acadêmica propriamente, mas é algo de fato de um diário, né, espiritual que tem ali a Bíblia como os textos bíblicos como o ponto de partida para essa busca, né? Então talvez Essa seria sua mais experiência, é da sua experiência mesmo, da sua experiência da minha espiritual. experiência espiritual mesmo, Hum. né? Seria exatamente nesse viés. E você disse lá no início, né? Que teria uma segunda novidade para falar hoje, sim, mas ainda está acertando alguns detalhes, mas nós já Certo. podemos falar aqui que é uma criação de um site, né? Ele já está terminando de ser formatado. O professor Silvano Dias é um dos nossos colunistas do site. O site vai ser um encontro, né? De todas as minhas redes sociais. Lá tem o link para o Instagram, o Facebook, o meu canal no YouTube, né? E de oferecer para alguém, né, para você que está nos assistindo, elementos que possam contribuir com a sua própria espiritualidade, né? Que possa ser uma referência na sua vida cotidiana. Então, a segunda novidade que estava aí, a primeira era a questão do livro, e a segunda novidade, então, é a questão do site. Essa semana já deve estar tudo formatado direitinho. Silvani, é interessante a gente registrar também que hoje, esse nosso momento, nós podemos repetir mais, né? Eu acho que está sendo muito interessante, a gente nem viu a hora passar. Nós teremos um lançamento, né, do livro, né? Ele hoje aqui está sendo só apenas apresentado e tal, mas nós vamos fazer um evento, né? Já estou conversando aqui e dali para a gente ver quando que faz, local, datas, direitinho. Mas em breve a gente vai estar divulgando, né, nas nossas redes sociais, e aí o professor Silvano vai estar presente também. Já fiz o convite a ele. E aí você vai poder, né, conhecer um pouco mais sobre essa obra. Hoje a gente está fazendo aqui, vamos falar assim, né, Silvana, já está passando o mel na boca da criança, né? No sentido assim E de aí, eu dar um gostaria, gostinho de quero mais. Guilherme, eu gostaria que você falasse onde as pessoas podem encontrar o livro e como elas já Então, podem adquirir o livro antecipadamente, antes do do lançamento oficial. lançamento, né? Sim, É, sim. onde ela Eu, pode encontrar e como que ela pode fazer isso. sim, eu vou disponibilizar, eu não coloquei aqui na introdução, mas na minha bio do meu Instagram, eu vou colocar um link
do Google Forms que você pode acessar e lá você já fazer a pré-reserva, né, do seu livro. Já tem muita gente que já está fazendo isso. É uma maneira já de você garantir o seu. Inclusive, 2 deles já saiu de Uberlândia já, né? Já saiu. Então, é uma maneira de você estar já fazendo a sua reserva, tá bem? E aqui na paróquia E quem de Santa quiser Rita também, de Cássia. Guilherme, e quem quiser também pode mandar por enquanto se não tiver ainda lá na bio, alguém pode te mandar também um direct falando, Pode, e você manda para ele sim, o Google Forms. sim, sim. Pode me chamar aí no direct que eu já coloco para você aí o link, tá bem? E aí é interessante, você vai mandar o livro autografado ou não? Como que vai ser o Uai, envio do livro? eu posso mandar autografado, sem problemas. Ah, Você já vai mandar o livro autografado, né? pois é, Então, exatamente. então e aí, Guilherme, eu vou adiantar coisa aqui, hein? O Hum, Guilherme, ele vai ficar se segurando ali, mas o Guilherme já foi convidado para lançar o livro dele na Fria Araxá do ano que vem. pois é, né, Silvano? Você viu que Antes benção? antes mesmo do livro ser impresso, os Foi. organizadores da Fria Araxá falaram assim, olha, então o ano que vem você está aqui lançando o livro na mesa tal. Fulano que já disseram lá, já criaram a mesa para o Guilherme o ano que vem na Fria Araxá. Então, quer dizer, o Padre Guilherme já está entrando no campo também de trazer essa questão da literatura religiosa com cuidado, né? Que eu acho que é interessante, que falta mesmo. Pois é, né, Silvano? E já colocou até o moderador da mesa, né? O professor Paulo. O Paulo, né? Já colocou até como moderador da mesa. Pois Então, eu é. acho que é interessante, Guilherme, porque eu acho que tudo isso, porque ser padre, né? A gente pensa ser padre, é só rezar missa, é só atender É, confissão, é só isso. Não. Ser é padre é muito muito mais mais, né? grande, né? E aí eu acho que é interessante o padre também com esse viés, como você está fazendo. Eu tenho acompanhado suas atividades, né? Assim, não tão de perto, mas tenho acompanhado você. Que, por exemplo, os retiros espirituais que você tem promovido na sua paróquia, né? Uhum. Isso tem sido, a meu ver, um certo diferencial, né? Porque isso acaba fazendo com que as pessoas encontrem os recursos internos, vou de novo usar essa expressão, Sim, os recursos internos para aprender a lidar com as adversidades da vida. Porque sim. nem sempre porque a gente não nasce pronto, Não. né? Não há o cristão pronto. O cristão ele é feito na caminhada, né? Ele Uhum. está na caminhada para Emaús, né? Ele está num processo de caminhada, né? É. Ele não é um sujeito parado. Não, agora eu já estou pronto, agora eu já vou para o céu. Não, não vai para o céu. Você tem uma caminhada, você tem uma via crucis a ser Exato. travada, que necessariamente a cruz pode ser não pesada. Uhum. Você que vai ter aí o manejo dela, né? Você pode Exato. parar um pouquinho, falar, não, eu quero uma cruz mais leve, mas a cruz que a gente diz, assim, é que as adversidades da vida existem É, e vão existir, que bom. independente de você, né? Independente de qualquer um. Isso é para leigo, isso é para Isso. padre, isso é para bispo, isso é para papa, isso é para todo mundo. É para todo mundo. E eu achei muito interessante, Silvano, já para a gente ir caminhando-se para o fim, falando da Flia Araxá, dessa oportunidade, eu me vi assim como a igreja presente num evento secular, né? Uhum. Porque não é um evento, não é um ambiente, nem um evento religioso, né? O Não? Festival, né, de Literatura de Araxá já está na sua 11ª edição, né? Que foi esse É, ano, não é? 11ª. é. Então, E, e já de e só para convidar, E só para interromper um pouco, assim, para dar o tamanho do evento, né, Guilherme? Que o pessoal estava comemorando esse ano lá, que a Fria Araxá ultrapassou em números de pessoas e de participantes a Flip do Rio de Janeiro, que é a Flip de Paraty. pois é. Então, assim, já é uma referência.
E ter convidado, né? Convidar para estar lá o ano que vem, nessa mesa redonda, né? Apresentando, tratando de uma espiritualidade, é uma maneira que a igreja tem também de chegar a esse público, de chegar a esse povo, né? Então, eu achei muito, muito interessante. E isso agradeço a você, né? Porque você que me fez esse convite para a gente estar lá, né? E foi muito bom, né? É. E aí eu queria que você fizesse agora um balanço dessa sua organização aí, para a gente ir para o final da live, né? Então, estamos organizando, como posso dizer, esse lançamento. Estamos tentando traçar algumas metas, né, para aí a conclusão do meu próprio mestrado. E também nessa linha de aprofundar sempre em águas mais profundas, fazendo com que as pessoas, né, possam ter acesso a esta fé, a uma espiritualidade que de fato deixam elas mais humanas, né, mais abertas a si e ao outro, mas que possa de fato ser preenchida, né, com aquilo que de fato nos alimenta e nos sustenta para nós cristãos, que é a própria pessoa de Jesus, né? Que a gente possa viver, né, nessa linha, nessa dimensão, buscando em águas mais profundas e continuando a nossa caminhada, dando a nossa parcela de contribuição na sociedade, né, Silvano? E agora, sim, da questão mais prática de publicação, eu ainda não tenho data, né? Eu estou conversando já com a livraria Nossa Senhora Aparecida, que eu dou ir lá essa semana para poder conversar um pouco. Pretendo também fazer um lançamento aqui na paróquia, aqui na Santa Rita, e uma lá em Tupaciguara também, que é a minha cidade natal, né? De onde tudo começou. Eu pretendo também fazer um lançamento lá. Então, mais ou menos, estamos alinhavando ainda não tenho nada concreto não, mas você pode continuar seguindo aí nas redes sociais que a gente vai estar avisando, né? E fazendo o convite. Silvano, muito obrigado aí pela participação, pela amizade, por tudo aí. Obrigado você. Muito obrigado pelo convite e obrigado pelo convite. Estou muito feliz de ter feito a apresentação do seu livro. Muito E obrigado. teria muito mais assunto para a gente dizer, né? Mas que o restante nós vamos deixar para o lançamento e depois a gente pode pensar em outros momentos como esse também. E agradeço você, né? Tantas pessoas que estão aí nos acompanhando nessa transmissão. Agradeço você por estar aí nos assistindo, que você possa compartilhar, tá bem, aí nas suas redes sociais, na sua lista de contato pelo WhatsApp. Encerrando aqui, eu já vou fazer a conversão, o vídeo vai ficar gravado aqui no Instagram, tá bem? Vou fazer a conversão dele em vídeo, essa transmissão ao vivo em vídeo. Vou compartilhar no meu canal no YouTube, que é Padre Guilherme Stort, né? Todas as minhas redes sociais é o nome Padre Guilherme Stort, para poder ficar fácil para todo mundo e você possa também acompanhar outros momentos aí de evangelização. O professor Silvano faz também pesquisa, né, na linha da própria espiritualidade. Então, e você lançou um livro, né, Silvano? Fala aí um pouquinho aí do seu livro para a gente finalizar também. Eu lancei o meu livro, né, sobre o autoconhecimento, né, como lidar com o medo da solidão, que aí também eu vou mandar para você depois, para você disponibilizar lá na sua loja, né? É um livro que eu venho me dedicando sobre essa questão de como é estar só e estar bem estar só, né? Sim. Ou seja, a solidão é esse momento onde a gente revigora a nossa própria existência, mas também ela pode ser algo que nos leva também a processos depressivos, a processos onde a gente acaba não dando conta de estar com a gente mesmo, né? Muitas vezes a gente fica tão junto com os outros e acaba não tendo tempo de ficar com a gente mesmo. E aí a gente estranha a gente mesmo. Olha que maluco, né? A gente é isso. E como e aí estranha, o livro, né? E aí o livro é justamente isso.
Ou seja, como você lida com a solidão diante dessas demandas que a própria solidão vai te exigir de você mesmo. Tipo, olha, você não precisa sair para outro lugar para você estar bem. Você pode estar consigo mesmo para você ficar bem. Então é um pouco por aí. Aham. Muito bem, Silvano, muito obrigado. Obrigado você que esteve aí com a gente. Até a próxima. Depois a gente pode marcar outras lives também, como a gente já tem essa programação antiga, né, esse projeto. Quem sabe a partir de hoje a gente não retoma algo. É verdade, né? Com alguma frequência para a gente discutir alguns temas. Isso. Então, boa noite, Então, tá. Silvano. Obrigado. Até mais a todos. Obrigado. Sucesso no livro. Obrigado. Tchau.